Olá, eu sou o professor Anderson de Souza e estou trabalhando com vocês na disciplina de Visualização Computacional. Neste módulo 3, estamos conversando sobre padrões e métricas de apresentação dos dados. Nessa unidade 2, vamos falar sobre métricas e abordagens de apresentação dos dados. Na aula passada, em algum momento da aula passada, eu falei um pouquinho para vocês sobre padrões, tá? O que são padrões? Padrões são ideias, né, de soluções para problemas já conhecidos que a gente guarda e depois reutiliza, tá? Então, a ideia é de capturar essas soluções para problemas comuns e reutilizar essa mesma solução em outros problemas similares que podem acontecer, tá? Então a ideia é criar esse catálogo que contém essas melhores práticas, né, essas soluções para problemas conhecidos, problemas comuns, tá? Então qual é a ideia? A gente tem um problema que sempre acontece da mesma forma. Esse problema sempre acontece assim. Toda vez que eu vou fazer isso, isso acontece. O que a gente faz? A gente define uma estratégia, uma solução para aquele problema, anota isso, né, guarda isso de alguma maneira, e depois que esse problema acontecer de novo, a gente pega aquela solução que a gente já tinha e replica, aproveita aquela solução, aplica novamente, tá? Então, esse conceito de padrões, ele já é adotado por diversos, diferentes domínios, né? Design de jogos, pedagogia, política de comunicação, engenharia de software, por exemplo, tem vários, né? Então, essa ideia da gente guardar uma solução boa e aproveitar depois, tá? Bom, aqui tem 5 componentes básicos sobre os padrões, né? Quando a gente vai fazer como que eu vou guardar esses padrões, né? Quando eu quero criar uma solução reutilizável, ou quando eu vou pegar uma solução que já existe, né, para ser reutilizada, quais são as características dos componentes básicos que esse padrão tem, tá? Então, o nome do padrão, né? Isso é clássico para a gente identificar esse padrão, né? Então, já está aqui anotadinho para quando eu precisar, eu vou lá e vejo, olha, qual que resolve tal tipo de problema? Esse padrão aqui. Então, esse padrão aqui, eu vou pegar ele agora, como se fosse uma caixinha, né, como se fosse uma ferramenta mesmo, e reaplicar aquele novo problema que aconteceu. Tá? Esse problema também tem um componente da solução, que é como usar aquele padrão para resolver o problema descrito. Tá? Então, eu tenho um padrão, então, a partir desse padrão, vai fazer isso, 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 seguir esses passos para resolver esse problema. Tá? Quais são as consequências da utilização daquele padrão, né? Isso é importante, falar assim, olha, se você usar esse padrão, é comum acontecer tal coisa, é comum que tais pontos sejam apresentados, pode acontecer tal tipo de erro, né? Alguma advertência, alguma consequência que pode lembrar o usuário no momento da aplicação daquele padrão, tá? E exemplos de aplicação, isso é importante porque às vezes o padrão, a pessoa que vai reutilizar o padrão, ela não sabe direito como é que usa, como é que, né, que tipo de caso, às vezes é mais fácil de entender com exemplos, né? Isso é claro, é evidente que é muito mais fácil de aprender com exemplos, tá? Aqui, seguindo, então, o nosso livro base, a gente tem alguns padrões, né, um conjunto de padrões, saindo de 5 categorias, então, exploração, controle, generalização, validação e apresentação, né, dessas 5 categorias, e tem as subcategorias que estão apresentadas aí na imagem, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe de cada um desses nos próximos slides, e a gente vai conversar também até o final sobre onde a gente vai aplicar. Bom, os padrões de exploração de dados são os primeiros que estão apresentados ali na imagem, né? Eles são indicados para o processo inicial do design da avaliação, né? O que a gente está querendo com tudo isso aqui, com esses padrões, né? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é como avaliar a nossa visualização de dados, né? Então, a ideia é de usar padrões para avaliar a nossa visualização de dados. É isso que a gente está conversando aqui hoje, tá? Então, esses padrões de exploração, eles são usados nesse processo inicial, esse design dessa avaliação, né, da criação dessa avaliação, e eles tentam encontrar quais as tarefas, quais os conjuntos, quais os fatores, as linhas de base importantes para essa avaliação, tá? Preocupados em explorar o espaço de design dessa avaliação, né, onde que esse espaço está trabalhando, quais são os limites dele, tá? Os padrões que são indicados ali na subcategoria são mineração fatorial, mineração experimental, black box humano, faça você mesmo e o mágico de Oz. Esses que são apresentados na nossa literatura base. Eu deixei nesse conjunto de slides, no final, um artigo bem interessante de referência que vai detalhar
todos esses padrões, tá? Mas devido ao tempo aqui da nossa apresentação, da nossa aula, a gente não consegue em todos esses padrões e apresentar, tá? Para cada uma das 5 categorias, mas estão bem detalhados, tá? Mostrando padrão, mostrando o nome, mostrando todos aqueles componentes que a gente viu nos slides anteriores para cada um desses padrões, tá? Principalmente desses padrões de exploração. Bom, mas como a gente não vai detalhar todos esses padrões, essas subcategorias, a gente vai dar uma visão geral, né? Que são sempre essa ideia de perguntas que a gente já vem fazendo, que eu acho que instiga a gente a pensar, como eu já falei em slides anteriores, tá? Então, nos padrões de exploração, quais são as características desses padrões, né? A ideia é a gente pensar, estamos usando as variáveis corretas na nossa apresentação de dados aí, de visualização de dados, né? Estamos confiantes que esse estudo é apropriado, a gente tem uma confiança, qual o grau de confiança que está tudo certo, que está tudo, né? Estamos fazendo as perguntas certas, né? É uma pergunta para questionar sobre as outras perguntas, né? O que a gente está olhando sobre os dados, quando a gente olha de forma geral sobre os dados, a gente tem que fazer essas perguntas que a gente está fazendo tão corretas, né? Então, para a gente pensar, e esses padrões ajudam a gente a resolver esses tipos de lacunas aqui, né, na nossa avaliação da visualização de dados. Seguindo, então, na nossa ideia dos padrões, né, o próximo padrão, tipo de padrão de categoria que a gente está conversando é sobre os padrões de controle, tá? Então, a gente tem a ideia de padrões de controle, aí eles são indicados para alcançar essa alta validade interna, né? Controlando ou eliminando os parâmetros irrelevantes. Então, essa é a característica principal deles, né? Desses tipos de padrão dentro dessa categoria, né? Onde os parâmetros relevantes têm pouco ou nenhum impacto sobre os resultados. Isso aqui a gente tem que olhar com cuidado, essa análise de dados, né? Às vezes, esses parâmetros não são importantes ali na nossa apresentação visual dos dados, então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente lembrando que a gente está fazendo uma avaliação sobre nossa visualização de dados, tá? Os padrões que estão dentro dessas categorias aqui, pelo nosso livro base, são controle da sorte, eliminação de tempo e precisão, detector de Deadwood e análise de pares, tá? Assim como no padrão, na categoria de padrões anterior, a gente vai citar aqui algumas perguntas, que a gente não vai detalhar cada uma das subcategorias, mas a gente vai citar aqui algumas perguntas para a gente entender o que esses padrões, como eles trabalham, o que eles resolvem, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer: esse estudo em si é sólido e apropriado? Que estudo? Essa avaliação que a gente está fazendo sobre a visualização dos dados. Esse que é o estudo, tá? Ele é sólido, ele é apropriado, ele tá bem definido, tá claro, tá? Os resultados serão conclusivos, né? A gente vai chegar numa conclusão boa sobre isso, né? As tarefas e os dados são representativos, tão bem representam todos os dados, tá? Os padrões de generalização, então, eles são usados para alcançar alta validade externa, né? A ideia é de olhar para fora agora, né? Introduzindo diferentes conjuntos de ambientes, participantes e exemplos do mundo real, tá? A estimativa do grau em que os resultados de uma avaliação podem ser aplicados a situações realistas. Então, a gente já está aplicando isso mais de forma real, né? A nossa avaliação da visualização dos dados, tá? Os padrões dessa categoria são estudos complementares, participantes complementares, revisão de especialistas e linha de base, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre como que esses padrões dessa categoria trabalham, né? Com as nossas 3 perguntinhas, que são que esse estudo é baseado em práticas do mundo real, né? Essa avaliação que a gente está fazendo sobre a nossa visualização dos dados, né? Que é esse estudo, é baseado em práticas do mundo real, tá? Essa avaliação que a gente está fazendo, tá? Como esses dados podem ser aplicados fora do laboratório, né? Fora do ambiente fechado, que é essa ideia de validade externa dos padrões de generalização. E quão confiáveis são esses resultados? Né? Essa pergunta que a gente tem que se fazer para a gente, quando a gente vai trazer para o mundo externo, a gente tem que ter essa ideia de confiança dos resultados, tá? Padrões de visualização são indicados aí para confirmar de forma antecipada se o design de um estudo de avaliação ou esquema de análise é apropriado, né? A ideia de validade, de validar, tá? Identificar os problemas existentes antes de desperdiçar tempo e recurso, aumentando a eficiência dos processos de avaliação, né? Dessa avaliação da visualização, como ela está, qual é a validação dela, né? É isso que a gente quer, tá? Então, alguns padrões que são usados nessas subcategorias dessa categoria de validação são
estudo piloto, calibração de codificação, protótipo e verificação de estatísticas. Tá? Então, esses padrões estão lá no nosso livro base, como subcategoria dos padrões de validação. As nossas 3 perguntas, para esse caso, os padrões de validação são: estamos testando a coisa certa da maneira certa? Né? Parece óbvio a gente ficar fazendo essa pergunta, mas é importante que a gente refaça ela para analisar essa avaliação que está sendo feita. Tá? Estão perdendo tempo e esforço, né? Estamos gastando energia numa coisa que às vezes não vale a pena. Tá? Temos todos os dados e informações para analisar os resultados. A gente tem tudo agora que a gente precisa para analisar o resultado dessa avaliação da visualização. Tá? Então, é isso que está sendo perguntado aqui. E aí, os padrões de apresentação são indicados para sugerir como apresentar esses dados coletados para os leitores. Né? Que dados coletados? Os dados coletados a partir da avaliação de uma visualização dos dados. Tá? Não há sentido em realizar uma avaliação se os resultados não forem apresentados a um público externo. A gente precisa disso, a gente precisa apresentar. Ajudar a comunicar esses resultados de uma forma clara e eficiente. Os padrões que são utilizados nessa categoria são: era uma vez, estudo de caso e visualizando a avaliação. Tá? As perguntas associadas são: os resultados são apresentados de forma que possam ser facilmente compreendidos? Né? Então, a gente está analisando essa apresentação, por isso a ideia de padrão de apresentação. Tá? Como avaliamos e analisamos tarefas e cenários de alto nível? Como podemos comunicar nossos resultados ao público-alvo? Tá? Então, perguntas que a gente tem que pensar sobre quando a gente for usar os padrões de apresentação. Né? É isso que eles tentam atacar e tentam resolver. Bom, e aí vamos atacar um pouquinho agora, já que a gente estava falando sobre a avaliação da apresentação, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a apresentação dos dados, como esses dados são apresentados, né? Que é uma outra etapa do capítulo do livro, desse capítulo, né? A gente tem dividido em 2 partes, 2 grandes partes, e essa é a segunda parte deste capítulo, tá? Vamos falar um pouquinho, então, dos componentes necessários para a visualização de dados em gráficos, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um componente de um gráfico aí na nossa imagem à direita, os componentes que são apresentados, né? O título do eixo Y, o eixo X, o título do eixo X, o título do gráfico, os dados apresentados, né? A área de dados, a legenda, as marcações de escala, né? Ou linhas de base. Então, a gente tem tudo isso dentro de um gráfico, né? São essenciais para entender esses dados, esses componentes, né? E a gente só tem que tomar cuidado como eles são apresentados, a quantidade de informações, como a gente já vem falando aí, principalmente na aula passada, a gente falou um pouco sobre os desafios da apresentação dos dados. Estamos falando, então, um pouquinho sobre os componentes necessários para a visualização de dados, usando gráficos, né? Como a gente falou um pouco aí no slide anterior, a gente viu os componentes que são necessários, né, para essa visualização em um gráfico. E aqui a gente vai detalhar um pouquinho sobre a escala, né, a escala do gráfico. Ela pode ser linear ou logarítmica, né? Pode até ser semi-logarítmica também, já falo sobre isso. Linear ou aritmética na ideia onde a distância entre as marcações da escala e eixo, né, desse gráfico é sempre a mesma distância. Tá? Então, essa é a mais comum, padrão a gente usar isso, né, com essa ideia de distância igual. Tá? E também existe a outra opção da escala logarítmica, onde a distância entre as marcações da escala será o mesmo do anterior multiplicado por 10, né? Mas por padrão a gente usa a base 10, né? Então, como até a gente tem no nosso livro base, a gente tem essa ideia, um exemplo que apresenta essa mesma ideia da base 10, né? Então a gente tem essa multiplicação de 10 em 10. Pode ser também uma escala semi-logarítmica, onde um dos eixos é logarítmico e o outro não, tá? Então a gente tem essas 3 ideias aí, principalmente focadas na ideia do linear, que é o principal, e a logarítmica já secundária, tá? E aí a gente tem aqui o gráfico que apresenta o mesmo conjunto de dados, representados graficamente com escalas diferentes, né? Então, a escala linear à esquerda, a escala semi-log à direita, que é o que? A escala no eixo Y, tá? Mas não no eixo X, ela não está linear ainda, tá? E a escala log-log, logarítmica nos 2 eixos, ela está
à direita ali na nossa imagem. Bom, ainda falando sobre gráficos, vamos ver algumas dicas, então, né, para tentar ter uma melhor apresentação dos dados, né? O título do gráfico ele tem que ser bem claro e falar sobre as variáveis que estão sendo representadas. A gente vê muitos gráficos que não são apropriados, né, com títulos inapropriados. Esse aqui é o melhor exemplo que a gente tem para o uso de títulos de gráficos, né? Então, por exemplo, ao invés de usar evolução do preço do café no gráfico, né, que é muito comum a gente ver esse tipo de gráfico, é melhor, mais fácil do público-alvo entender se a gente tem, por exemplo, a ideia de preço de café em reais por ano, né, em semanas. Né? Isso é importante a gente identificar, que a gente já vê direto no título as variáveis que estão sendo apresentadas, a gente já vê características, né, por exemplo, de qual informação que é o café, né, então a gente já vê diretamente no título do gráfico essas informações de forma mais fácil da gente entender. A gente já vê quais são os títulos aí, né, quais variáveis estão sendo trabalhadas no eixo X e Y, né, por exemplo, em reais e semanas, tá? E outra dica para ser possível reproduzir o gráfico, a gente tem que ter essa fonte de dados, né? Da onde foi tirado ali os dados, é importante a gente sempre citar de onde esses gráficos foram tirados, qual a janela de tempo, por exemplo, que esses gráficos foram criados a partir, né, daqueles dados foram extraídos, tá? Mudar a escala de acordo com a necessidade aí, né? Então a gente pode usar também o zoom, a ideia de zoom, né, de aumentar essa escala ou diminuir essa escala, tá? Usar a linha de referência, né, é importante, essas linhas de grades, marcações de eixos, né, ou de escala, elas dão diferença ali na apresentação visual, tá? E não poluir com muitas informações, que a gente já vem falando isso com uma certa frequência. Tá? Ainda em gráficos, mais algumas dicas. Usar rotulação direta, né? Então, por vezes, precisamos colocar um rótulo diretamente no gráfico, né? Para chamar a atenção do público-alvo, eu posso destacar alguma área e colocar um texto diretamente em algum ponto. Olha, aqui, tá vendo esse ponto aqui? Tal coisa aconteceu aqui, né? Tal coisa aqui é importante, esse ponto é importante. É uma seta, né? Ou um outro tipo de informação, uma estrela, um negrito, né? Então, a gente pode usar isso dentro do gráfico também, tá? Em geral, usar escala linear, né? Como a gente falou na aula, no slide anterior, em 2 slides para trás, sobre escala logarítmica ou escala linear, tentar sempre usar a escala linear, é mais fácil para absorver para o usuário, né, porque ela cresce ali na mesma proporção, é mais fácil de entender, tá? O logaritmo é só quando a gente tiver uma faixa de valores muito grandes, tá? E muitas cores ou negrito impedem o destaque. Eu usei essa frase como exemplo, né, aí já visualmente para vocês entenderem, quando a gente coloca uma ou outra palavra ou item com negrito ou com uma cor diferente, o nosso olho automaticamente vai para aquela região, tá? Então, no gráfico, a gente pode usar isso também a nosso favor e tomar cuidado com o uso excessivo de negrito, onde tudo é negrito, né? Um conjunto de texto ou um gráfico onde tudo é negrito, nada chama atenção, tá? Bom, aqui tem um exemplo legal, né, dessas dicas que a gente está falando aí, do valor, do título do gráfico, né, das cores bem contrastantes, a gente tem escala linear, a gente tem bem definidos ali os grupos, a gente tem na diferença do gráfico da esquerda para a direita, são as linhas de base, né, porque aqui no gráfico da esquerda é difícil a gente, essas linhas de grade, porque é difícil a gente identificar qual maior um é do outro, né? Em que valor exatamente está um quadrado cinza, ou está o quadrado, o retângulo cinza, me desculpe, ou retângulo azul, em que faixa que eles estão, né? É mais difícil de identificar. E no gráfico à direita, usando essas linhas de grade, né, a gente já consegue ver certinho, olha, né, o Paulo vendeu eletrodomésticos no valor de 120 mil de venda, né? Então, isso está bem claro, está bem próximo ali daquela linha de grade, fica mais fácil de identificar para cada uma das barras, ok? Então, exemplo de como a gente pode melhorar a nossa visualização dos dados. São dicas, tá? Mais uma dica, né, para esses usos de barras, né, desses gráficos de barras, onde a gente tem valores muito próximos, né, um do outro, se a gente usar essa caixa de encapsulamento, essa barra, quadro de encapsulamento
ao redor, né, da barra, a gente consegue identificar a diferença, né? Então, com essas duas caixas, esses quadros de encapsulamento do mesmo tamanho, a gente consegue identificar a diferença de um gráfico para o outro, fica mais evidente, né? No quadro, na imagem à direita, a gente vê que o quão menor, né, é o retângulo da direita com o retângulo da esquerda, né? A gente consegue ver de forma mais visual essa diferença entre os dois retângulos, tá? As duas barras. Mais um exemplo, aí legal que a gente está vendo um pouquinho mais, né, na prática aí essas dicas de visualização dos dados. À esquerda a gente tem um gráfico de pontos, né, ainda representando a ideia lá dos eletrodomésticos, né, da valor da venda por tipo de produto, agora não por vendedor, tá? E a gente entende ali, né, que tem a TV e o áudio, também amarelo, né, o cinza, os pontos, né, mas a gente olha para o gráfico à direita, já com o gráfico de linhas, fica muito mais fácil a gente entender as tendências, né, é que aqui são poucas variáveis, né, poucos valores, mas a gente tivesse um pouco mais de valor, tivesse um pouco mais de variáveis, a gente consegue ainda entender isso muito melhor, né, a gente vê, por exemplo, a tendência de crescimento ali na venda de TV e áudio, a tendência de queda na ideia de venda de eletrodomésticos e eletroportáteis, né? Então, a gente tem a ideia de tendências e aumento da venda de informática e telefonia nos últimos anos. Fica mais fácil a gente extrair as informações de tendência. Nós, como público-alvo, olhando para esse gráfico, a gente identifica muito mais fácil a ideia de crescimento do que com o gráfico à esquerda ali de pontos, tá? Aqui mais uma ideia, então, de dicas para a visualização dos dados. A gente tem a ideia do uso das dimensões, tá? Então, a gente tem ali uma linha menor e uma linha maior, né? Um quadrado menor e um quadrado maior, e aí um cubo menor e um cubo maior, tá? A gente tem essa proporção ali entre eles, né? Um pouco maior. Lembrando, nesse caso, aqui, nesse exemplo, o elemento menor, ele é 1/4 do tamanho do elemento maior, tá? E aí é importante verificar que as linhas, elas são muito mais claro a gente verificar essa diferença de 1/4 da proporção, né? Quando a gente passa para o elemento já 2D, que são os quadrados, já é um pouco mais difícil da gente entender que ele é 1/4 do tamanho, né? E aí quando a gente vai para o cubo, é ainda mais difícil de ter esse entendimento de que esse cubo menor, ele é 1/4 do tamanho do cubo maior, né? É mais difícil, porque a gente tem essa ideia das dimensões, né? Das proporções dentro das dimensões, então fica mais difícil de avaliar. Então, dependendo do que você quer mostrar, essa é uma ideia importante, é uma dica importante para a sua visualização de dados, para que você use essa ideia de proporção de forma correta e não crie uma visualização inadequada, tá? Então, é importante, olhando ali que a linha, né, que é com uma dimensão única, ela fica mais clara nesse caso da visualização, quando ela tem a relação, né, com outros elementos. Aqui são as nossas referências de hoje. A gente tem os dois nossos livros base, e aí, importante, eu vou dar um destaque aqui para essa terceira referência, que que é o artigo, né, Patterns for Visualization and Evaluation, que é o que a gente veio falando no começo dessa aula de hoje, sobre os padrões, né, as 5 categorias dos padrões, os detalhes sobre as subcategorias, explicando os nomes, o problema, os exemplos, as consequências, então, como aplicar, né, aquele problema, aquele pattern, que são os padrões, tá? Então, é importante dar uma lida nesse artigo, ele é um artigo bem didático, né? Ele está em inglês, quem tiver alguma dificuldade, é muito simples de traduzir, né? Às vezes no próprio navegador tem a opção de traduzir ali a página, tá? Mas ele vem bem detalhado, é um artigo bem legal aí, dos padrões para avaliação da visualização dos dados, que é isso que a gente comentou nesse começo da aula de hoje, ok? Eu agradeço mais uma vez vocês por esta aula, bons estudos a todos.